Bom dia, pessoal. Então, dando sequência para nossas aulas de zoologia. Na semana passada, então, enviei para vocês uma aula falando sobre como os seres vivos estão organizados atualmente. Então, de acordo com uma classificação que foi proposta em 2015, os seres vivos, então, foram subdivididos em 7 reinos. E dentre esses reinos, o reino animal. Dentro desse grande reino, os animais, então, eles foram agrupados, em diversos filos, cada filo apresentando características distintas dos demais filos, mas dentro de cada filo, os seres vivos, os animais apresentam, então, algumas características que eles compartilham. Bom, nessa aula de hoje, então, eu vou mostrar para vocês como foi ou como é organizada essa diversidade de animais que a gente encontra no planeta, né? Então, mais ou menos em torno de 1,5 milhão de... Bom, para organizar a diversidade animal com base na arquitetura animal, então, nós temos 3 aspectos importantes que eu trago aqui nesse slide de maneira bem resumida, e nos próximos slides eu vou falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro deles seria o número de células, e isso já separa aí um reino, que é o reino protozoa, que é unicelular, de animais, os metazoas, que são multicelulares. Tipo de simetria corpórea, se é esférica, bilateral ou radial. E o terceiro seria os padrões de desenvolvimento. Dentro desses padrões de desenvolvimento, nós temos o número de camadas germinativas, presença ou não de cavidades corpóreas e o destino do blastóporo lá no desenvolvimento embrionário. Vamos iniciar falando então do número de células. Número de células, então, nós temos organismos heterótrofos, eucariontes unicelulares. Nós temos então os protozoa. Então, o reino protozoa inclui seres eucariontes unicelulares. Os demais seres eucariontes heterótrofos multicelulares serão classificados dentro do reino animalia, tá? Heterótrofos, lembrando, reino animalia são seres que precisam buscar o alimento da natureza, por isso são chamados de heterótrofos. Com relação à simetria corpórea, nós temos a esférica, a bilateral e a radial. Tá? A simetria esférica é aquela na qual o ser vivo ele apresenta um número infinito de planos de simetria. E esse plano de simetria é aquele em que a gente pode dividir esse ser vivo em metades iguais em qualquer plano, desde que a gente sempre passe pelo centro. Então, por exemplo, aqui nessa imagem nós temos um protozoário. Então, qualquer plano que a gente for dividir esse protozoário, passando pelo centro, então ele sempre vai ter 2 metades idênticas. Então, nós vamos ter um infinito planos de simetria. Tá? A simetria esférica, então, característica de protozoários. Já a simetria radial, um organismo, então, com esse tipo de simetria, possui um eixo principal, ao redor do qual as partes do corpo estão dispostas. Tá? Esse eixo principal, ele é chamado muitas vezes de eixo oral-aboral. Tá? É o eixo que, às vezes, um deles, o aboral, é o que fixa esse ser vivo no substrato, e o oral é que fica voltado para o ambiente e geralmente apresenta a boca, certo? Então, tem esse eixo principal e ao redor dele é que estão distribuídas as partes corpóreas. Tá? O animal pode ser dividido em metades similares por qualquer plano que contenha o eixo principal. Tá? Então, qualquer plano que a gente for dividir esse ser vivo, desde que passando pelo eixo central, nós vamos ter 2 metades idênticas. Tá? Simetria radial, então, ela é encontrada
em esponjas, nas anemonas do mar e estrelas do mar, certo? O tipo de simetria mais comum nos animais é a simetria bilateral. Tá? Na simetria bilateral, os animais então evoluíram um corpo mais alongado, um corpo em que a gente diz que ele tem uma região anterior e uma região posterior, certo? E nesses animais com simetria bilateral, ele só vai poder ser dividido em um único plano, tá? Que vai desde a cabeça até a região posterior. E com isso, então, o animal vai ser dividido em dois lados idênticos, que é o lado direito e o lado esquerdo, por um único plano, né, por uma única linha central que vai desde a cabeça até a região posterior. Então, a gente só vai conseguir dividir esse animal em duas metades iguais num único plano, tá? Apresentar um corpo alongado permitiu, então, o desenvolvimento de uma região anterior, que é a cabeça, tá? Os animais com simetria bilateral, então, eles desenvolveram uma habilidade locomotora muito maior, então, eles conseguiram ir atrás do seu alimento, e além disso, eles concentraram, né, os órgãos sensoriais, os órgãos com que eles sentem o ambiente, por exemplo, antenas, ocelos, olhos depois, né, surgem olhos em alguns grupos. Então, é por onde o animal sente, como ele, né, de uma maneira mais simplificada, ele enxerga o ambiente. Então, ele concentrou isso na região anterior, porque qual é a primeira região do corpo que chega quando, né, o animal entra num determinado local? É a região anterior. Então, ali ele tem que ter os órgãos para sentir esse ambiente e dali já dá a resposta imediata. Ou eu ataco, né, a minha presa, ou eu vou fugir desse predador, tá? Então, o animal vai conseguir aí ter uma resposta mais rápida. Então, junto com a simetria bilateral, então, evoluiu uma região anterior que a gente chama de cabeça. Desenvolvimento, nós podemos então dividir, né, classificar os animais a partir do número de camadas germinativas. Né? Nós temos então os animais que a gente chama de diploblásticos, que são aqueles que apresentam então apenas dois folhetos embrionários, né, duas camadas germinativas, que são a ectoderme externa e a endoderme. Então, diploblásticos, apenas ecto e endoderme lá durante o desenvolvimento embrionário. Já os animais chamados de triploblásticos vão apresentar uma terceira camada germinativa, que é a mesoderme. Portanto, então, os animais triploblásticos terão a ectoderme, a mesoderme, que é essa coloração rosa aqui, e a endoderme. A ectoderme, ela tem como função originar, então, o epitélio corporal, então, geralmente, né, a pele e o sistema nervoso dos animais. Já a endoderma, ou endoderme, ela tem, lá no desenvolvimento embrionário, como característica, originar o tubo digestivo, o revestimento da faringe e pulmões, e ela também delimita o intestino primitivo, que é chamado de arquêntero. E a mesoderme tem como então, função lá no desenvolvimento embrionário originar os sistemas muscular, esquelético, circulatório, reprodutivo, urinário e peritônio. Dentro, então, da classificação do reino animal, nós temos, então, apenas dois filos de animais que são diploblásticos, que são os quinidários e os quitenóforos, e todos os demais filos de animais, né, desde os vermes, os artrópodos, todos os cordados, eles são animais triploblásticos.
Bom, outra maneira de classificar os animais é através da presença de cavidades corpóreas. E com isso, né, os animais podem ser classificados em acelomados, pseudocelomados ou blastocelomados. Então, pseudocelomado é sinônimo de blastocelomado e celomados. O que seria essa cavidade corpórea? Essa cavidade corpórea é chamada de celoma, que nada mais é do que uma cavidade corpórea interna cheia de líquido que vai se encontrar entre a parede do corpo e os órgãos internos de alguns animais. Tá? Nos animais que têm essa cavidade corpórea, que é chamada de celoma, também conhecida como cavidade celomática, essa cavidade ela está forrada por peritônio mesodérmico, certo? No entanto, existem alguns animais que a gente diz que eles são acelomados, ou seja, eles não possuem celoma, não têm essa cavidade corpórea. A região, então, entre a epiderme e o tubo digestivo está completamente tomada por mesodermo. Então, aqui, um exemplo de animal acelomado, que é um platelminto, né, um verme chato. Toda a parte interna, né, está preenchida por um mesoderma, né, um tecido de origem mesodérmica, que a gente chama, né, de parênquima. Então, eles não têm cavidade interna. Quem são os acelomados? Principalmente os platelmintos e alguns pequenos filos de animais, como por exemplo, Gastotrica, Entoprocta e Gnatostomolida. Temos também os animais que a gente chama de pseudocelomados. Eles têm uma cavidade, né, interna que é derivada da blastocele, mas ela não é revestida por peritônio mesodérmico. Ou seja, os animais pseudocelomados têm cavidade interna cheia de líquido, só que o mesoderma só está recobrindo a parede interna. Não existe mesoderma, então não tem esse tecido vermelho aqui recobrindo os órgãos internos. Então a gente fala que os animais pseudocelomados possuem uma cavidade coberta por mesoderma no lado de fora, mas o mesoderma não está envolvendo, não está recobrindo os órgãos internos. Exemplos de filos, né, de animais pseudocelomados são os nematoda, que são conhecidos como vermes cilíndricos, né, como por exemplo a famosa lombriga, e diversos outros filos, né, de vermes, como por exemplo os Acatocéfala, Quinorrinca, Loricífera, Nematomorfa e Rotíferos. E por final nós temos os animais que são chamados de celomados, né? Os eucelomados, os que apresentam celoma verdadeiro, ou seja, eles têm uma cavidade interna que se desenvolve dentro, né, do mesoderma embrionário. Então o mesoderma, eles apresentam todos os seus órgãos internos também recobertos por mesoderma. O mesoderma está cobrindo a cavidade interna, mas também tem mesoderma recobrindo os órgãos internos. Tá? Então, a partir dos anelídeos até os cordados, todos são celomados. Então, anelídeos, moluscos, artrópodos, equinodermos e cordados são celomados verdadeiros. O desenvolvimento dessa cavidade interna, que é o celoma, trouxe diversas vantagens evolutivas e, portanto, é considerada uma inovação evolutiva e se manteve, né, ao longo dos milhões de anos. Né? Esse celoma, essa cavidade, ela serve como eficiente esqueleto hidrostático, porque ela vai atuar como tendo uma ação contrária à ação dos músculos, principalmente músculos circulares e longitudinais da parede do corpo de muitos animais. Tá? Então, a musculatura ela vai fazer uma força e o líquido que está dentro da cavidade interna faz uma força contrária.
e com isso acaba auxiliando no processo de locomoção. Então, o celoma acaba funcionando como um esqueleto hidrostático. Além disso, ter uma cavidade interna cheia de líquido, ela permite um arranjo mais estável dos órgãos, evitando que esses órgãos aglomerem, né, eles se agrupem. Então, cada órgão vai ficar no seu devido lugar. Claro que a colocação desses órgãos no seu devido lugar se deve também a tecidos, né, que vão fixá-los na parede do corpo. Então, o celoma, além de tornar esse arranjo interno mais estável, né, para os órgãos, permitiu, então, o desenvolvimento de mesentérios, que vão proporcionar também uma localização ideal para os vasos sanguíneos, e o tubo digestivo, então, com isso, conseguiu tornar-se mais muscular, mais especializado e mais diversificado. Então, o tubo digestivo passou a ter uma função bem mais especializada e, com isso, não interferindo também no desenvolvimento e na função dos demais órgãos. Tá? O desenvolvimento do celoma foi a principal etapa na evolução de formas corporais, né, de animais de maior porte e estruturalmente mais complexos, certo? Então, a partir do desenvolvimento do celoma, os animais começaram a ter uma forma corporal maior e internamente começaram a se tornar mais complexos. Não quer dizer que eles serão mais evoluídos, terão um sucesso maior do que aqueles animais que não apresentavam celoma. Não. Todo animal ele está muito bem adaptado ao seu ambiente, mesmo tendo um corpo mais simples, quando comparado a um outro que tem um corpo mais complexo, certo? O celoma, então, uma etapa importantíssima, então, na evolução dos animais, e com isso, então, eles conseguiram ter maiores tamanhos e se tornarem estruturalmente mais complexos, principalmente internamente. Tá? Nós temos duas possíveis origens do celoma lá durante o desenvolvimento embrionário. Tá? Existem alguns animais em que o celoma se forma por esquizocelia, ou seja, o celoma ele se forma a partir da separação de faixas mesodérmicas. Então, aqui, lá na fase, né, de blástula, durante o desenvolvimento embrionário, algumas células, elas se separam, que a gente chama de primeiras células mesodérmicas, e elas começam a migrar, se desenvolver, e no seu interior é que vai surgir, então, o celoma. Tá? Então, algumas células, elas se separam, depois se unem, e no seu interior surge o celoma. Tá? Celoma por esquizocelia. Já animais em que o celoma se forma por enterocelia, o celoma surge a partir de bolsas mesodérmicas que se formam a partir do arquêntero. O arquêntero é o intestino primitivo. Tá? Aqui nessa primeira imagem vocês veem então o arquêntero primitivo, intestino primitivo, e nos cantos de cada um deles começam a surgir essas bolsas de mesoderma. Essas bolsas vão se desenvolvendo, elas se soltam, se desenvolvem, né, aumentam de tamanho e no seu interior, então, surge o celoma, a cavidade interna. Tá? Enteroceloma, então, celoma surge a partir de bolsas mesodérmicas originadas do arquêntero. Arquêntero é o intestino primitivo lá durante o desenvolvimento embrionário. Outro padrão de desenvolvimento que é utilizado então para a classificação, para a separação dos animais é com relação ao destino do blastóporo. Tá? Lá na fase de blástula, então, surge a primeira cavidade, tá? Corpórea. Em alguns animais, essa primeira cavidade vai originar a boca. Em outros animais, essa primeira cavidade vai originar primariamente o ânus, certo? Então, naqueles animais em que o blastóporo vai originar,
é a primeira cavidade que se forma lá na fase de blasto. Tá? Esse blastóporo, essa cavidade, nos animais platostômicos, vai originar a boca. E nos animais em que o blastóporo origina o ânus, nós chamamos eles de deuterostômios. Eu sempre gosto de frisar, né, para os meus alunos memorizarem, o ânus, ânus, protostômios, boca, tá? Então, nos protostômios primeiro surge a boca e o ânus surge depois, futuramente, tá? No deuterostômios é o contrário. A primeira abertura que se forma é o ânus e a boca se forma posteriormente, tá? Além disso, os protostômios e deuterostômios, eles têm também algumas outras diferenças, né? Principalmente o tipo de clivagem que ocorre lá no desenvolvimento embrionário, a maneira também como o celoma se forma, então é diferente, tá? Então, além da origem, o blastóporo originar a boca ou o ânus, existem também algumas outras diferenças durante o desenvolvimento embrionário dentro dessa classificação de animais protostômios e deuterostômios, como vocês podem ver aqui nesse esquema, certo? Bom, aqui nessa imagem, então, vocês podem visualizar, então, essa grande organização, né, dos animais em relação aos padrões arquitetônicos dos animais. Então, de uma maneira resumida, nós temos ali o organismo, né, ancestral, bem em cima. Aí nós temos os unicelulares, que seriam os protozoários, e os multicelulares, que seriam os animais. Dentro, né, desses multicelulares, toda aquela subdivisão baseada, então, no tipo de simetria e nos padrões de desenvolvimento, principalmente com relação ao número de camadas germinativas, a presença do celoma e a origem do blastóporo. Tá? Então, de uma maneira resumida, essa imagem traz os padrões arquitetônicos que foram levados em consideração, então, para organizar. Baseado, então, né, nas explicações que eu dei anteriormente sobre arquitetura e planos corpóreos, então, nós podemos ver aqui a classificação, né, atual do reino animal, baseado, né, em Brusca e Colaboradores 2018. Então, nós temos ali na parte superior os animais não bilaterais, que coincidentemente, né, são os diploblásticos. E aqui a gente inclui, né, os que não apresentam tecidos verdadeiros, né, que são os poríferos e os placozoa, e os diploblásticos radiais, nós temos aqui, né, os quinidários e os quitenófilos. Todos os demais animais, então, classificados dentro, né, de bilaterais, triploblásticos, e dentro dessa classificação, nós temos, então, os protostômios. Dentro dessa classificação aqui nós temos os Spiralia, os Gnatifera e os Lophophorata. Depois, seguindo, né, nos protostômios, nós temos aqueles animais que sofrem muda, que são classificados, né, como Ecdysozoa, e depois a gente vai ver lá em Zoologia 3. E finalizando a nossa classificação aqui com os animais deuterostômios, né, compostos então por 3 filos: filo Echinodermata, filo Hemicordata e os cordatos.